Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletromaker Brasil. Hoje mais um vídeo da playlist do laboratório, né? Hoje a gente vai identificar, né, e aprender o que é o sweep, né, ou varredura, né, que a maioria hoje dos geradores de funções, de sinais, possuem, né? Esse mais antigo aqui que eu já mostrei para vocês no vídeo, né, ele tem a função sweep. Esse também tem, né? E esse aqui, né, que é o mais novo, depois eu vou mostrar um pouquinho mais a respeito dele. Ele já é uma tecnologia toda digital, né? Também tem a função sweep, né? Então isso que vocês estão vendo é uma varredura, né? Mas afinal, o que é sweep, né? Essa varredura, o que é isso? Para que serve, né? Então a gente vai, inclusive, aproveitar o nosso amplificadorzinho aqui para poder mostrar, né, o que é o sweep, né, em um gerador de sinais. A gente já volta. Bom, pessoal, nós vamos entender agora o que é esse sweep, para que serve, né? Quando eu pego o gerador de sinais e tiro a função sweep, né, e eu determino, por exemplo, uma frequência, ela é uma frequência fixa, né? Eu estou aqui com uma onda senoidal, né? Eu estou com uma frequência aqui de 1736, né? Então eu vario aqui a minha frequência, ó, né? Eu aumento a frequência ou eu diminuo a frequência, porém esse sinal é fixo, né? Então é o seguinte, muitas vezes eu preciso fazer uma variação de um sinal por um range, né? Eu preciso que ele tenha essa senoide, vamos dizer assim, mas ele excursione, vamos dizer assim, de um início de uma determinada frequência até um final. Ou seja, ele faça uma varredura nessa frequência, né? Onde, gente, eu posso usar isso aí? Eu vou dar um exemplo muito prático que a gente já fez alguns vídeos atrás, tá? Lembra que o vídeo sobre curva de resposta de frequência, né? Então, gente, para a gente poder montar esse gráfico, né, o ideal é fazer como a gente fez aqui. O que eu fiz? Eu usei um gerador de áudio, né? Esse gerador de áudio aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei e coloquei, gerei uma onda senoidal, né, a 20 Hz e marquei, né, quantos volts ela teve na saída do amplificador. Depois eu peguei a 50 Hz, ou seja, eu fui ajustando essa frequência e fazendo as medições. Então, plotando, né, o gráfico, vamos dizer assim, esses pontos vermelhos são os pontos que a gente encontrou, a gente desenhou um gráfico, né, dessa curva de resposta de frequência, né? Então é o seguinte, se a gente fizer uma varredura rápida, né, num determinado range de frequência, será que a gente consegue ver essa forma de onda, né? Porque na realidade é o seguinte, ele está varrendo, né, daqui até lá, varrendo daqui até lá várias vezes, né? Será que a gente consegue ver essa forma de onda? É justamente para isso que serve, né, essa varredura, né, esse sweep que tem, né, hoje na maioria dos geradores, tá? Esse bem antigo, tá? Ele tem a função sweep que tá aqui, né? Ou seja, eu consigo fazer a variação aqui, né, a largura e a taxa de variação. Aqui eu também tenho, né? Então é o seguinte, quando eu aciono aqui, ó, ele começa a fazer a minha varredura, né? Então tá lá ele fazendo a varredura. Então o que ele está fazendo? Ele começa de uma frequência menor e parte para uma frequência maior, né? Eu tô com uma carga aqui, mas eu vou ligar um alto-falante só para vocês verem, tá? Isso aqui é aquela caixinha, gente, que eu falei para vocês que eu montei, que é uma caixinha autônoma, né? Ela é a pilha, tá? E a gente usa para esses testes. Então eu vou ligar aqui, vocês vão ver o que essa frequência está fazendo, ó. Tá vendo? Começa com uma frequência mais grave e vai para mais aguda. Ou seja, uma frequência mais baixa e vai para uma frequência mais alta. Perfeito? Então ele está varrendo uma determinada faixa de frequência, tá? Eu vou desligar a caixinha aqui agora. Eu falei que ela é autônoma, mas é a pilha gasta, né? Então para não gastar, vamos desligar. Então continuamos aqui com a nossa varredura, tá? Então o que acontece, gente, né? Esse gerador de sinal, tá? Eu imprimi algumas páginas dele aqui. Eu tô na faixa aqui de 10 kHz, né?
Então na faixa de 10 kHz ele começa a fazer essa varredura em 1 e vai até 10 kHz, né? Então a largura aqui que eu coloco é o tempo que ele vai fazer. Eu vou diminuir essa largura, você vai ver que ele não vai pegar toda a frequência. Ele vai pegar a frequência inicial, mas vai cortar, ó. Ele não vai até o final, tá vendo? Conforme eu vou mexendo aqui, ó, né? Então ele não vai até o final. Então eu deixo até o final aqui para que ele pegue justamente esse range dessa faixa aqui. Então eu tô aqui, tá, em 10 kHz, tá? Então o que eu queria mostrar para vocês, tá? Se a gente consegue ver, tá, esse gráfico que tá aqui ali no osciloscópio, né? Então eu tenho aqui, ó, um tempo de varredura, né? Eu tô lá em 200 milissegundos, né? Aqui 100 milissegundos, ó, né? 50 milissegundos, tá vendo, ó? Então conforme eu vou aumentando aqui a minha faixa de varredura, né, eu consigo, né, visualizar um maior número de amostragens, né? Então se eu for fechando esse sinal, o que vai acontecer? Vai chegar um ponto que eu vou começar a ver o desenho, né, desse formato de onda. Eu vou colocar aqui na faixa de 100 kHz, que é uma faixa mais próxima daquilo que a gente vai ver. E eu vou fechar esse sinal, ó. Eu vou fechando, ó, fechando. Olha o que eu estou vendo, gente. Ele demora para fazer a varredura, tá vendo, ó? Mas olha a curva que eu estou conseguindo ver, né? Se eu pegar aqui a minha curva que eu desenhei, gente, ó, como eu estou pegando numa faixa maior de 100 kHz, tá? Ele não pega essas faixas aqui baixas, tá? Ou seja, ele tá pegando mais ou menos daqui, ó, né? E essa parte aqui, ó, que eu tô fazendo até 100 kHz. Então tá exatamente aqui, gente, né? Como ele tá varrendo, ó, eu vou fazer o que? Eu vou colocar ele em modo stop, né? Porque daí eu consigo mexer com a minha imagem, tá? Ampliar aqui a minha imagem, só pra gente ver aqui, né? Para ele não ficar pegando a amostragem. Eu já peguei uma faixa do que eu queria, né? Só dar o stop e a varredura que eu peguei fica ali, né? Então é o seguinte, tá? O propósito, gente, não é a gente medir quadradinho por quadradinho, ver a altura, ver quantos decibéis que caiu. É simplesmente para mostrar que isso é possível, né? E para isso que serve aquela varredura, gente. Então se vocês pegarem essa faixa aqui, ó, a gente está falando dessa faixa aqui em cima, ó. Aí ela começa a cair conforme eu aumento a minha frequência, né? Ele não está fazendo aquela varredura do mais grave para o mais agudo, então ele está varrendo. Então ele começa no mais grave, o que acontece? Ele começa a atenuar o sinal. Lembrar, gente, que aqui no osciloscópio, isso aqui, ó, isso aqui, deixa eu só desligar a fonte aqui para não aquecer. Isso aqui, né, é a minha amplitude, né? Então é o seguinte, até uma determinada faixa de frequência, eu não tenho perda nenhuma. Aí o que acontece? Quando chegar nesse ponto aqui, que deve ser aqui, ó, ele começa a atenuar o sinal, ou seja, eu começo, né, ter aqui, ó, uma tensão menor, uma perda menor, uma perda maior, perdão, né? Uma tensão menor significa uma perda maior. Então é exatamente o que essa curva aqui está me mostrando, né? Só que aqui chega em 100 kHz, que é a varredura que eu coloquei. Aqui a gente foi até 40. Então ele praticamente iria fechar aqui e chegar em 100 kHz aqui. Então para isso, gente, que serve, né, esse sweep, né? Aliás, é uma das funções, é uma das utilizações que a gente pode fazer com essa função sweep, tá? Ou seja, sweep nada mais é do que varredura, né? Então eu vou colocar de novo aqui no modo de leitura, tá? Então ele tá lendo, ele vai formando, né? Deixa eu diminuir um pouco aqui, ó, pra gente ver, né? Então o que eu fiz? Eu fui aumentando aqui a escala, tá? Pra gente poder conseguir pegar a varredura toda, né? Eu fui espremendo para me pegar tudo. Porque se eu for aumentando aqui, ó, fazendo ao contrário, o que eu vou ver? Eu vou ver a minha faixa de frequência daquela maneira que a gente viu no começo, né? Ó, pode ver que ele começa com uma frequência maior. Lembrar que isso aqui é amplitude, né? E conforme vai aumentando a frequência, quando aumenta a frequência, gente, a onda fica mais espremida. O que acontece aqui, ó, com a amplitude? Ela diminui, ó. Tá vendo? Ela vai diminuindo, ó. Ela começa aqui e diminui. Então isso é aquela resposta em frequência, né? Ou seja, como é que o meu amplificador responde à variação de frequência, a essa varredura de frequência. Então eu estou varrendo dentro de uma faixa de 10 a 100 kHz e aqui está mostrando o que, ó? Ele começa numa frequência, lembrar que nesse sentido eu estou vendo o tempo, né?
obviamente, a frequência, e conforme essa frequência vai aumentando, o sinal vai caindo, né? Eu coloquei aqui numa varredura mais lenta, então a gente está vendo justamente isso aí, né? Olha lá, aquela varredura minha lá, ó. Olha lá, ele vai diminuindo, né? Só que conforme eu vou comprimindo isso aqui, eu começo a enxergar, né, justamente a formação dessa curva aqui, ó, né? Ou seja, eu vou aumentando aqui o meu tempo, né, consequentemente comprimindo a quantidade de amostragens, e ele vai me mostrar justamente essa curva aqui que eu estou vendo, né? Por que ele não começa aqui, ó? Porque eu não consigo, nesse gerador de sinal, determinar onde que eu quero começar e onde é que eu quero terminar. Ele pega por faixas, né? Que eu falei. Conforme as faixas, que vezes 10, vezes 100, vezes 1K, vezes 10K, ele pega de 1 Hz a 10 Hz, de 10 Hz a 100 Hz, de 100 Hz a 1 kHz, ou seja, ele vai mudando de range. Eu não consigo determinar início e final, tá? Esse gerador de sinal aqui, esse Ford Ram, que a gente já mostrou lá no começo, ensinando a usar, ele também não tem isso, né? Conforme eu determino as minhas faixas, ele pega um range. Agora esse aqui, ó, né? Eu tenho a função aqui sweep frequency lá, né? Frequência de varredura. Então eu tenho lá, não sei se o foco tá pegando aí, eu tenho lá start e end. Então eu posso colocar com que frequência eu quero que comece e com que frequência eu quero que termine. Ou seja, eu vou mostrar qual é a faixa que eu quero que ele faça, né, a varredura. E eu vou dizer quanto tempo vai demorar essa varredura, né? Aqui eu tenho poucos recursos, nesse, né? Esse eu tenho bem mais recursos. Então, para fazer medições aqui da faixa de áudio, eu poderia dizer o seguinte, ó: inicia com 20 Hz e vá até 40 ou 50 kHz. Eu quero que essa varredura demore 3 segundos. Então ele vai fazer a varredura dentro dessa faixa, né? Aí conforme eu for fazendo aqui essa compressão do sinal, eu conseguiria ver exatamente, né, essa curva que eu estou vendo aqui. Por que eu estou mostrando, gente, nesse que eu não consigo determinar? Porque a maioria dos geradores de sinais que as pessoas têm são esses, né, que não são esses tão modernos que tem hoje em dia, né? Existem até outros muito mais modernos, né? Mas para esse aqui que eu mostrei justamente lá naquele vídeo que ensina, né, a usar o gerador de sinal, né? E esse é muito antigo, gente. Ele já tinha essa função sweep. Esse também é antigo, também tinha função sweep, tá? Então isso, gente, é justamente, né, o sweep do gerador de sinal. É a varredura, né? Ou seja, eu estou varrendo um sinal dentro de uma determinada frequência, né, de um range de frequência que eu determinei, né? E isso vai mostrando para mim o resultado que eu vou ter lá, né? Então eu estou começando aqui, né, terminando o nosso vídeo, aliás, na mesma maneira que eu comecei, mostrando aqui, né, de uma maneira que a gente consiga ver ele começando de uma frequência menor e indo para uma frequência maior, né? E quando a gente vai comprimindo a maneira de mostrar o sinal aqui, a gente acaba conseguindo mostrar ele comprimido, né? E consequentemente a gente consegue desenhar, né? Ou seja, fazer com que ele desenhe justamente a curva, né, que está respondendo o nosso amplificador na saída, o osciloscópio está na saída, e essa curva mostra praticamente esse gráfico aqui que a gente fez, né, no vídeo anterior falando sobre curva de resposta em frequência. Tá ok, pessoal? Então tá aí mais uma dica, tá, de instrumentação para o seu laboratório, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se você ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição. A gente sempre procura colocar assuntos interessantes, né? Se você tem alguma ideia, alguma sugestão, coloque nos comentários a sugestão, né? A gente vai procurar atender dentro da disponibilidade, obviamente, né? E se você não é inscrito, faça inscrição, marque o sininho para que você possa receber suas notificações, né? E participe com a gente, né? O canal está crescendo, né? Nós estamos aí próximo aí de 500 inscritos, né? Obrigado a todos vocês que fizeram a sua inscrição até agora, né? E a gente vai estar constantemente, né, evoluindo, né? Mas isso não acontece sem a participação de vocês, né? Então participem, coloquem seus comentários, dê sugestões, que a gente vai procurar fazer um canal cada vez mais legal. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo.